E a Câmara dos Deputados retomou nesta quarta-feira, por meio de uma manobra regimental, o texto original da PEC da blindagem e restabeleceu a votação secreta na análise da abertura de processos contra parlamentares. Com o aval de 314 deputados e em uma articulação de lideranças do Centrão, a proposta final da Casa prevê que deputados e senadores somente poderão ser processados criminalmente após o aval, então, da Câmara ou do Senado, a depender do caso. De acordo com o texto, a votação será secreta, sem registro nominal de votos e deverá ocorrer em até 90 dias. O texto base da PEC já havia sido, então, aprovado em 2 turnos ao longo da noite de terça-feira. Na manhã de quarta, os deputados concluíram a análise e agora a PEC seguirá para a votação no Senado. Essa PEC retoma em partes o texto que vigorou na Constituição entre 1988 e 2001, que estabelecia que deputados e senadores somente poderiam ser processados criminalmente com autorização prévia. E essa é uma das grandes discussões de um lado e de outro, né? Por incrível que pareça. Na realidade, algumas pessoas de direita criticam essa votação, outras de esquerda também criticam, mas ambos os lados também votaram, alguns parlamentares de ambos os lados votaram a favor. Então, é uma discussão polêmica, né, Cleiton? Muito polêmica, Mariana. Envergonha o nosso país, esse Congresso está envergonhando o nosso país, porque eles já têm imunidade parlamentar para eles se posicionarem, para eles falarem, já tem fórum privilegiado. Esse Congresso custa, cada deputado custa ao povo brasileiro 3,3 milhões ao ano só de salários, fora emendas. Então agora nós vemos essa tentativa de blindagem. E aí o que ocorre? Quais os efeitos dessa? Aí o voto é secreto, como é que eu vou fiscalizar o meu parlamentar se eles vão fazer votação secreta? Aí aquele criminoso, aquele congressista que cometeu um crime ainda pode ser inclusive contra a vida. Nós já vimos no Brasil aí deputados mandando matar vereadores, mandando matar prefeitos, deputados envolvidos com tráfico de drogas, deputado que já mutilou pessoas com motosserra. Ou seja, aí nós vamos ter o que para essas pessoas? Blindagem. O Congresso é que vai dar o voto secreto, aí vem o corporativismo do Congresso, protegendo essas pessoas. Eu acho que o Congresso já tem muita proteção, já tem muitos direitos, só que agora vem essa vergonha dessa blindagem, né, sobretudo ela encampada pela ala bolsonarista, que está aí esperneando, que está aí chorando, né, e aí o Centrão embarcou, ou seja, um tapa na cara da sociedade brasileira. Isso cria desânimo. O pessoal brasileiro que gosta tanto de futebol, pessoal tão religioso e que também gosta de política, passa a desacreditar na política e aí nós temos um efeito pior ainda. Vamos, da agora para frente, eleger piores, porque se você está desanimado com a política, você abstém-se de votar ou vende o seu voto, que aí começa assim, encadear essas coisas, e aí nós vamos tendo um Congresso cada dia pior. A gente teve ali 12 do PT, né? Tivemos falando especialmente do PT, aqui do PT, porque ele é do PT lá de Sim, a gente assume essa responsabilidade, a gente tem que fazer essa crítica. Esses parlamentares do PT, se não votaram por equívoco, eles têm que ser punidos, porque essa não é a determinação nacional do partido, não é a determinação nacional da esquerda. E aí também tem outras coisas, não é só essa blindagem de possíveis crimes. É porque nós temos lá no Supremo, o Flávio Dino, querendo saber para onde está indo a metade do orçamento brasileiro, que foi sequestrado pelo Congresso. O Congresso tirou das funções típicas do presidente, que é o gasto, a direção do orçamento brasileiro, e sequestrou a metade para emendas secretas. E aí estão comprando as bases eleitorais, prefeitos, em várias cidades do país, para as suas reeleições, com forma secreta. Isso gera corrupção e essas pessoas, alguns já foram citados, estão sendo investigados. O Flávio Dino quer o respeito à Constituição, que é a transparência, a probidade,
né? A eficiência com dinheiro público. E aí esses deputados também vê nessa blindagem escapar de prestar conta desse orçamento, sequestrar o seu orçamento, você que paga tantos impostos. E nessa mesma noite, concluindo, Mariana, nesta mesma noite, empurraram para o lado mais uma vez a proposta do presidente Lula da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Ou seja, você que ganha R$5.000, você paga imposto para esse pessoal sequestrar o orçamento do presidente Lula, que quer entregar obras, e fazer um orçamento secreto com os prefeitos, com suas bases eleitorais, sem prestar conta a você, cidadão brasileiro. A gente tem algumas coisas que foram citadas. Primeiro, essa questão de um voto secreto, né? Que eu particularmente acho absurdo em qualquer situação. E aí eu não estou nem falando em votação especificamente de investigação ou não de parlamentar, especificamente dessa da blindagem. Eu acho que não deveria existir voto secreto, né? Porque a gente tem que ter o direito de acompanhar o voto de cada parlamentar que nós votamos, né? E uma outra questão que eu acho interessante, que a gente estava inclusive discutindo ontem, professor Marajá, eles já, teoricamente, já não teriam essa prerrogativa de poder falar, assim, e não, claro, não ser julgado por isso, teoricamente? Sim, até porque eles têm, no artigo 53, imunidade por quaisquer dos seus votos, das suas palavras. Então mas isso não está sendo colocado em prática? Aí que está, Mariana, você colocou bem. Existe uma disformia hoje, provocada pelo STF, avançando muito além das suas competências constitucionais. Até convido o nosso ouvinte, telespectador internauta, para assistir a entrevista que, nessa semana, o ex-ministro Marco Aurélio Melo fez. E ele cita tecnicamente ali, como ex-ministro, como ex-membro da Corte, todos os erros que estão sendo cometidos pelo STF. E aí é onde uma disformia gera outra disformia. E aí é onde eu concordo aqui com o professor Cleito também, e concordo integralmente contigo, Mariana, em relação a essa questão dessa blindagem via retirando, né, essa perspectiva, por exemplo, de um parlamentar poder ser acionado de forma muito mais simples e direta sobre suas responsabilidades e atos. E isso é ruim para a nossa democracia. Então, na medida em que um poder ele avança sobre o outro começa também a ficar totalmente disforme. É importante lembrar também que, embora nós tenhamos uma grande base do centro e da direita que votou nessa matéria, parlamentares da esquerda também votaram, né? O próprio professor Cleito citou que 12 membros do próprio PT. E aí, quando a gente coloca a questão do Flávio Dino que argumenta a importância de se poder fiscalizar melhor, o que nós temos observado é que os parlamentares estão entendendo que este tipo de ação do Dino acaba sendo um casuísmo para pressionar aqueles que pensam ideologicamente diferente. Na minha opinião, é um grande erro, né? Se o parlamentar está no exercício do poder, ele tem que sempre lembrar dos 5 princípios constitucionais: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Mas a publicidade é natural e esperada do exercício de um parlamentar, seja ele deputado federal, estadual, ou um senador, ou um vereador, ou prefeitos ou governadores, enfim, o próprio presidente. Todos que recebem voto do povo têm que ser fiscalizados pelo povo, têm que dar respostas a essa população. E uma vez eleitos, né, quer gostemos ou não, eles precisam entregar isso aí. Então, as emendas tão criticadas no governo anterior, elas estão sendo colocadas, o próprio professor Cleito aqui quer fazer voto e voz com ele, nesse sentido, que agora voltaram a baile, só que agora pode, né? E nós temos uma imprensa que apoia, que passa pano, nós temos toda uma estrutura que avança e tudo isso colabora para um aspecto, que é a corrupção. Então nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso e evitar que essas disformias avancem sobre a nossa democracia. Não podemos esquecer que quem é soberano é o povo, que estes que foram eleitos têm que servir à população e que essa população que trabalha tanto, que paga tanto imposto, que luta para ser pessoas honestas e que querem ser bem representadas, não estão pedindo favor, eles têm direitos assegurados, a gente sempre traz conosco, né, a nossa Constituição, está aqui, ó, na nossa Carta Constitucional. Nós precisamos blindar, através da nossa Constituição, nós precisamos entender que é ela, que é o denominador comum das divergências, das paixões, e é aqui dentro dela que nós temos que trabalhar
aquilo que chamamos de democracia pujante, democracia tão lutada, tão defendida na Constituinte de 88. Ok, daqui a pouquinho a gente volta a falar mais a respeito desse assunto.